Mateus, capítulo 8, verso de 1 a 3. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Jesus fez o quê? Tocou nele, tocou no leproso, tocou no problema. Quero sim, foi a resposta de Jesus. Fique limpo. Qual foi a resposta de Jesus? Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. No mesmo instante. Uma cura o quê? Instantânea. Ele ficou limpo da sua lepra. Pode se assentar, por favor. Jesus tem todo o poder no céu e na terra, nós cremos nisso. Ele pode remover do nosso organismo toda e qualquer enfermidade. O profeta Isaías já declarou em Isaías 53, 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o verso 5: mas ele foi o quê? Transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Leia comigo a segunda parte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então Jesus, ele nos sara. Jesus, ele nos toca. O interessante no texto lido é que Jesus desce do monte e ele já dá de encontro com um leproso. Os leprosos, como aqueles que tinham outras doenças, eles não podiam entrar nas cidades. Eles eram considerados pela tradição judaica pessoas malditas. Pessoas o quê? Malditas, que carregavam uma maldição e ninguém podia tocar. Se alguém tocasse num leproso, esse alguém tinha que passar por um processo de purificação por um sacerdote, para que a maldição saísse dele. Essa era a tradição judaica. Então ele não entrava na cidade, ele ficava à margem. É como se fosse Resende e ele ficasse lá na Dutra, mendigando. E quando ele olhava e queria entrar, vou lá em Campos Elíseos, não podia. Ah, eu vou lá agora no Manejo, não pode. Você tem que ficar onde? Na Dutra, porque você é o quê? Leproso. E lugar de maldito é longe de nós. Jesus desce do monte. Esse homem leproso entendeu: hoje é o dia da minha cura. Chega de ficar fora da cidade, chega de ser maldito. Jesus está aqui e ele pode me curar. Ninguém tocava no leproso e Jesus toca. Ninguém falava com o leproso e Jesus fala com o leproso. Talvez você pense assim: mas olha, ninguém se importa muito com o meu problema, ninguém quer me ajudar. E eu sei que tem momentos que é assim mesmo. Tem momentos que some todo mundo, né? Tem momentos que ninguém está se importando mesmo. Mas é a hora de você entender que você depende 100% de Jesus. É a hora para você entender que é Jesus quem governa a sua vida. É a hora para você entender que muitas vezes você está esperando o homem, você está esperando a estrutura, você está esperando alguém. Só que esse alguém está dentro de você, se chama Espírito Santo. É muito comum alguém falar assim: eu estou em busca da felicidade. Que bom. Se você crer mais um pouquinho, você vai entender que ela já está dentro de você e ela se chama Espírito Santo de Deus. Aí você vai parar de falar estou em busca e você vai dizer: eu estou usufruindo da felicidade, ela está dentro de mim. Quantos aqui estão usufruindo da felicidade? Ela mora dentro de você e ela se chama Espírito Santo de Deus. Então, independente das circunstâncias externas, o seu interior está resolvido. E por que está resolvido? O Espírito Santo habita dentro de você. Há algo que precisa ser ativado em nós. E eu estou falando da fé. A fé precisa ser ativada em nós. Nós precisamos entender que ativação tem a ver com ligar e desligar. Pensa num interruptor, né? Aqui está escrito em um, olha, quer ver? Vou fazer aqui um exemplo. Se eu aperto aqui, ó, ligou, apagou.
Quantas vezes a nossa fé está assim, apagada? Mas se eu ativo aqui, acende. Talvez a sua fé esteja apagada. Você precisa ativar a sua fé. O milagre só vai acontecer se houver fé. Olha o leproso, ele se aproxima e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O que ele está dizendo? Jesus, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Santo é o teu nome, pode fazer a obra. Estou aqui, pronto para ser curado. Há pessoas que pensam diferente, e a gente respeita os que pensam diferente 100%. Então, há pessoas que acham, por exemplo, que os dons espirituais acabaram, cessaram. A teologia chama isso de cessacionistas. São pessoas que acreditam que os dons espirituais cessaram com os apóstolos. Por isso o termo cessacionista. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que os dons espirituais cessaram com os apóstolos. Pelo contrário, Jesus diz em João 14:12 que nós faremos as mesmas obras que ele fez e que faremos outras maiores. Então a gente respeita quem pensa diferente. Talvez você pense assim e tem todo o meu respeito. Porém a Bíblia diz que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e amanhã. E ele continua curando os enfermos, libertando os cativos e realizando grandes maravilhas. Santo é o nome dele, amém? Então, Hebreus 11:1 vai dizer o seguinte: ora, a fé, o que é a fé? Diga comigo. Isso é fé. Ainda não aconteceu, mas eu estou crendo. Ainda não estou vivendo, mas eu estou crendo. Aleluia. Em 2005, quando eu tomei posse como pastor dessa igreja, que era lá na igrejinha, eu e Marilene éramos bem jovens. E havia um sonho no nosso coração que era termos uma filha, que ia se chamar Maria Eduarda. E no dia da nossa posse eu disse: essa é minha esposa Marilene, tem a nossa filha, que é a Maria Eduarda. Todo mundo olhou e não tinha filha nenhuma. Marilene não tinha ainda tido a bênção de ser mãe da Duda, e nem o pai da Duda. A Duda não existia fisicamente, mas ela existia espiritualmente. E aí eu expliquei: ela ainda não existe, mas brevemente existirá. Porque eu tinha um diagnóstico que dizia que eu não podia ser pai. Eu era praticamente estéril. E eu declarava que eu seria pai de uma menina que ia se chamar Maria Eduarda. Aonde eu ia, eu falava da Duda. As pessoas já conheciam a Duda sem a Duda existir. O que aconteceu? Chegamos aqui em final de janeiro. Em abril, Marilene estava grávida. É lógico que eu trabalhei bastante, né? Um varão firme. Varão, é aquele negócio, né? Varão ungido. Ia falar bobeira, Jesus segura. É o filtro. Tem uma galera aqui que já fala para mim assim, que já sabe, né? Segura. Então, milagre aconteceu. E aí acontece o primeiro milagre, eu fico pensando, agora cessou, né? Chegou Maria Eduarda, uma alegria, uma bênção, celebramos, nos alegramos muito. Passam-se alguns anos, quem chega? Davi. Fala: Jesus, milagre de novo, esse eu não esperava. Então Davi é o inesperado. Por isso que ele veio 320 por hora. Sério, o bichinho é quente, olha, Jesus. Hoje eu acordei 6 da manhã, né? Estou fazendo meu café, ele chega perto de mim. Meu filho, você não dormiu? Ele: até agora não, pai. Falei: Jesus amado, garoto. Ficou empolgado, e fiquei empolgado demais. Aí não dormi. Falei: pelo amor de Deus, rapaz, vai dormir. Então é ligado no 320. Muita unção. Jesus fez um milagre, depois fez o outro. Talvez você está aqui em busca de um milagre. E talvez pode ser o milagre da paternidade, da maternidade. Eu quero profetizar a sua cura. O mesmo Jesus que me curou, o problema era comigo, não com a Marilene. Marilene estava perfeita. Eu que estava meio torto, meio esquisito. Mas Jesus curou. E pode curar você também. Amém? Ele é poderoso. Ele curou o leproso,
Ele curou o Rodrigo da esterilidade, e Ele cura você também. Então eu quero que a sua fé seja ativada nessa manhã, amém? Então a sua fé, ela precisa ser ativada. No culto das 8, nós tivemos o nosso momento de oração pelos enfermos. Essa é a proposta dessa série de pregações. E nós estávamos crendo que Jesus ia fazer grandes coisas no primeiro culto. Deixa eu achar aqui o André. Ele está na minha frente, mas ele mandou aqui. André. Isso, chegou o bichinho aqui. Achei o André. De manhã, 3 pessoas, de manhã 8 horas, que agora é de manhã também, né? 3 pessoas foram curadas, instantaneamente. Eina, dor na lombar. Essa irmã chegou aqui com muitas dores. Muitas. E ela sente essas muitas dores na lombar há 5 meses de sofrimento. 5 meses. E nós oramos. Tudo que ela não conseguia fazer, ela fez na hora. Na hora, foi instantâneo. Sandra chegou aqui com muita dor de coluna, há muito tempo com dores de coluna, com dificuldade de pegar a sua netinha. Sandra se sentiu curada na hora. Já catou a neta e ficou com a neta. Aquilo que ela não fazia com a neta, ela começou a fazer. Subiu aqui com a neta. E eu falei, tem dor? Ela, nenhuma. Eu falei, você pegava a neta? Ó, eu pegava de teimosa, eu pegava com muita dor. E agora? Estou pegando sem nenhuma dor. Olha só que milagre. Sheila testemunhou a cura da alma. Passou por um processo difícil, de muita angústia, de muita depressão. E hoje ela se sentiu com a sua alma curada. Então há poder no nome de Jesus. Existem curas que são instantâneas, como essas 3 que eu citei aqui agora. Posso citar algumas, né? Que testemunharam aqui no culto das 8, por exemplo, a Élida. Eu estava orando aqui por cura do ouvido, e ela estava sem audição nesse ouvido, e ela foi curada instantaneamente, saiu daqui ouvindo tudo, foi na hora, pá, glória a Deus por isso. Então é o Jesus que cura, é o Jesus poderoso. Temos um caso de cura da visão. Tatiane é mãe de Arthur. Arthur estava perdendo a visão, velozmente perdendo a visão. Nós oramos aqui, Deus tinha me dado naquele culto uma palavra de conhecimento, que Ele estava curando a vista de alguém, e era a vista direita, exatamente a vista do Arthur, que estava morrendo. O que aconteceu? Jesus curou o Arthur. Sabe como é que o Arthur assistia a televisão? A televisão aqui e ele aqui, ó, assim. Ele colocava a cadeira assim na televisão para enxergar. Arthur agora senta no sofá. Curado. Curado. Esse é o Jesus que nós cremos. Nossa irmã Sueli é parte da diaconia, uma diaconisa nossa. No final do culto, não lembro qual culto, sei que foi semana passada, ali na varanda ela falou, ora por mim, eu estou com muitas dores aqui na coluna, eu estou impedida de fazer vários movimentos, eu estou torta. Oramos por ela. Na mesma hora eu perguntei, e agora você está com dor? Ela, não. O que você não fazia? Ela, por exemplo, eu não me abaixava. E na mesma hora ela colocou as 2 mãos no chão. Na hora. Poder de Jesus. Aleluia. Agora eu quero que você entenda que Jesus, Ele age de várias formas. Alguns serão curados instantaneamente, como eu citei aqui. Outros serão curados no processo, no outro dia, na outra semana, no outro mês. Muitos serão curados através do recurso da medicina. Deus usa os médicos. Pensa no médico cheio do Espírito Santo, como o nosso irmão ali, Valdemar. É um instrumento de cura. E ele já me testemunhou várias e várias curas de Deus através da vida dele como cirurgião. Então Deus pode usar aqui na igreja, a nossa equipe, pode usar você, usa o Valdemar lá como cirurgião. E ele tem vários exemplos, vários, né, Valdemar, de Deus usar a vida dele. E ele me contou um testemunho extraordinário. Ele estava em casa, sobre aviso ou folga, agora eu não sei, que ele, ao dormir, ele falou assim, Jesus, eu estou indo dormir, está tudo muito bem, muito tranquilo. Se o Senhor quiser me usar nessa madrugada para salvar alguém, que o Senhor me use.
e dormiu. De madrugada o telefone tocou. Era o hospital chamando para uma cirurgia de emergência, né? Um jovem, não é isso? Um jovem que ninguém conseguia operar aquele jovem, ninguém conseguia salvar aquele jovem. Valdemar chega e foi o anjo de Deus para salvar a vida do jovem. Olha só, agora olha a sensibilidade dele. Ele sabia que algo ia acontecer na madrugada. Ele não estava no hospital, ele estava em casa. E ele faz a oração: se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. E dorme ao lado da esposa. De madrugada, que horas que você foi chamado? 1h30. 1h30 ele foi chamado. Doutor, só pode vir aqui. Algo muito grave. Precisamos do Senhor. E ele entendeu: sou eu. E ele vai entendendo que Jesus ia agir através da vida dele. Então Jesus usa a medicina, usa médicos como Valdemar, cheios do Espírito Santo, usa você. Talvez você acha assim: mas eu não sou ninguém, eu sou incapaz. Eu sei que você é incapaz, eu sei que você de você mesmo não tem nada, mas é o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então Deus usa você que é normal, Deus usa os esquisitos igual Cristiane, Deus usa todo mundo. Todo mundo. Deus usa os magrinhos, usa os gordinhos, usa os carecas então Ele ama usar. Jesus tem um amor enorme pelos homens carecas. Aleluia. Então Jesus tem um amor enorme por você. Talvez você se ache assim meio esquisito. É você mesmo que Jesus quer usar. Você é um vaso nas mãos do Senhor. Então entenda que muitas vezes você vai ser curado aqui no culto. Você pode ser curado lá no centro cirúrgico através do médico, igual aqui o doutor Valdemar te operando. Você pode ser curado através de um outro médico, de uma outra médica, através de um tratamento. Jesus pode usar até um remédio, e usa mesmo. E usa. Vários são os meios que Jesus usa. Eu lembro que quando criança, os meus pais tinham uma grande preocupação com o meu irmão, que tinha um problema de rins muito sério. E eu lembro que de criança eu vendo as pessoas indo orar meu irmão e ungir com óleo, e nada curava o meu irmão dos rins. E aí um dia uma pessoa falou para o meu pai assim: leva o seu filho em tal médico em Leopoldina, uma cidade mineira vizinha a Pádua, 1h30 mais ou menos de estrada. Meu pai o levou lá. Numa consulta só, o médico olhou, mudou a medicação, passou um outro tipo de tratamento. O meu irmão, que era todo inchado, voltou ao normal. O meu irmão, que não podia fazer nada de atividade física, se tornou um atleta, como eu, né? Não puxei. Se tornou um atleta. Meu irmão, quando se tornou jovem, fez prova para o corpo de bombeiro, se tornou sargento do corpo de bombeiro. Era uma pessoa com um preparo físico extraordinário. E na infância ele não podia fazer nada. Todo inchado. Mas um dia uma pessoa falou: leva em tal médico que ali está a cura. E foi naquele médico. E foi o quê? Curado. Nunca mais teve problema. Nunca mais. Então, Jesus tem um caminho. Jesus tem um meio. Ele usa pessoas. Ele usa estruturas, Ele usa a medicina, Ele usa a fé, Ele usa tudo para abençoar e para alcançar você. Mas a sua fé tem que estar ativada. A sua fé não pode estar morta. A sua fé tem que estar o quê? Viva. Eu pergunto para você: você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? E às vezes a gente é impactado pelo fato que a gente orou por alguém, Jesus não curou e ainda levou. Fala: Jesus, eu pedi para curar, o Senhor leva. Ele sabe todas as coisas. Na realidade Ele curou, porque na eternidade não tem enfermidade. No céu não tem dor, no céu não tem mazelas, no céu não tem enfermidade. Então a gente tem que entender que a morte de algumas pessoas é cura. É cura. Porque ali cessa toda dor, cessa todo sofrimento. Nesse período que aqui na catedral estamos ministrando curas, orando por pessoas e muitas pessoas sendo curadas. Quem aqui teve uma experiência de cura nesse período? Não estou falando de coisas passadas, ok? Estou falando de coisas recentes. Quem aqui teve uma experiência de cura? Eu recebi. Então, lá atrás, aqui. Então,
Essas 3 pessoas, vêm aqui, se vocês quiserem, é um breve testemunho. Eu vou perguntar e você vai falar o que aconteceu. Pode vir. Amém? Pode vir, Robson. Puxa a fila. Isso. Você vai falar o seu nome para a igreja te conhecer e vai dizer o que aconteceu. O meu nome é Robson e o pastor está fazendo orações de cura toda terça-feira. Na live. Na live. A segunda live que ele fez, eu estava com uma dor aqui no pescoço. Eu não tive uma cura instantânea, mas logo que orou, a dor já foi quase toda embora. E já depois de uns dias acabou a dor. Acabou. Acabou a dor. E Deus me curou da dor no pescoço, que estava me incomodando. Não conseguia mexer, não conseguia dormir, e Deus curou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Fala o nome. A paz, igreja. Meu nome é Marlene. Há um tempo atrás eu tive uma herpes zoster nas costas e sentia muitas dores, né? As feridas secaram, mas eu fiquei com dor muito tempo. E vinha para a igreja com dor, orava, dobrava meu joelho, pastor orava, todo mundo me orava e ia para casa. Eu falava: Senhor, eu não aguento mais acordar e dormir, acordar e levantar com dor. E um dia eu cheguei aqui na igreja, não me lembro o dia, me ajoelhei e a pastora Helenice me orou. Quando eu me levantei e eu fui para casa, eu não senti mais dor. E até hoje, não sinto mais dor, pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Esse é o nosso Deus. Amém? Aqui, querido. Meu nome é Rafael. A cura que eu tenho para testemunhar aqui é da minha esposa, ela não está aqui hoje, mas uns meses atrás foi diagnosticada com... apareceu um problema na língua dela, e através de muita oração, a gente foi buscando diagnóstico e detectamos um câncer na língua. Esse câncer foi removido e sexta-feira a gente esteve no oncologista e, com a glória de Deus, ela está curada. Eita glória! Amém, amém, Rafael. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o Senhor que nós cremos, que cura. Tem mais alguém? Que cura câncer na língua. Eu lembro o dia, gente, que Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre pessoas com bolhas no pé. Bolhas no pé. E eu chamei, quem aqui está com problemas de bolhas no pé? Algumas pessoas vieram. E eu já recebi testemunho dizendo: nunca mais tive bolhas nos pés. Nunca mais. André foi um desses. Está curado da bolha no pé? Ó, pé limpinho agora. Acabou até o chulé. Eita glória. Está liberto. Então olha aí, é o Jesus que se preocupa até com um problema que não é tão simples, que incomoda muito. Não é tão simples. É o Jesus que cura bolhas no pé. Eu lembro um dia que Deus me deu uma palavra de conhecimento que Ele estava curando pessoas com problemas na gengiva. E eu orei, foi no último culto, o culto das 19, a igreja estava super lotada, e pessoas vieram aqui, e eu fiquei sem saber quem eram as pessoas que estavam com problema, que depois, quando terminamos o culto, eu já não consegui identificar quem era quem. Na outra semana eu fui pregar na primeira igreja batista de Porto Real. Quando eu entro na igreja, a esposa do pastor local, que é o pastor Felipe, veio e me disse: Pastor Rodrigo, minha tia foi curada na sua igreja de um problema na gengiva. Eu estava cuidando, monitorando essa tia, liguei para ela durante a semana e falei: tia, como é que a senhora está? Está precisando de alguma coisa? Ela: minha filha, eu estou curada. Fui curada domingo na igreja. Não tem mais nada na gengiva, era um problema sério na gengiva. Aí a tia mandou para ela o link do culto e falou: vai no minuto tal, que você vai ver eu sendo curada. Jesus que cura da gengiva. Jesus que cura as vistas, que cura o câncer, que cura da diabetes, seja qual for a enfermidade, nós cremos no poder do nome de Jesus. A sua fé está ativada? Você está crendo no milagre de Jesus? Olha o testemunho do Rafael, a esposa curada do câncer na língua. Olha que benção. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor.
Esse é o nosso Deus. Olha o testemunho do Robson. A dor do pescoço sumiu, desapareceu, acabou. Esse é o nosso Deus, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que renova, é o Deus que faz tudo novo. E eu quero te mostrar 3 passos para a cura. O primeiro passo é adoração. João 4, 23 a 24, o texto vai dizer o seguinte: mas vem a hora, leia comigo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem de que forma? Em espírito e em verdade. O leproso se aproxima de Jesus, antes dele pedir qualquer coisa, ele adora. É o verso 2, Mateus 8, verso 2. Mateus 8, verso 2 diz assim: eis que um leproso aproximou-se e o adorou. Deixa esse texto aí na tela. E o que? O adorou. Você adorou Jesus aqui hoje no culto? Você adora Jesus na sua vida? Você adora Jesus em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias? Você precisa ser um verdadeiro adorador. Então, se está com dor, adore Jesus. Recebeu um diagnóstico, adore Jesus. Está com uma luta, adore Jesus. A alma está abatida, adore Jesus. Eu estou triste, adore Jesus. Você não é chamado a adorar apenas nas circunstâncias favoráveis. Você é chamado a adorar quando o dia mal chegar. Amém? Você é chamado a adorar no dia que der tudo errado. Lembra a pregação domingo passado, Paulo e Silas? Estava tudo dando errado para eles. Apanharam, presos, humilhados, roupas rasgadas. Mas eles fizeram o quê? Adoraram Jesus. E adoraram em espírito e em verdade. O segundo passo é o quê? O primeiro é a adoração. Você tem que adorar Jesus. Mas o segundo passo é pedir com fé. Você tem que pedir. Eu pedia para Jesus: Senhor, me dá a bênção de ser pai da Maria Eduarda. Eu quero ser pai. Jesus me cura. Aleluia. Então você precisa pedir com fé. Quem é que está pedindo com fé nessa manhã? Sua fé está ativada para isso? Jesus vai se mover na sua direção. Você deve pedir com fé. Tem 2 textos bíblicos que você precisa conhecer, ou se você já conhece, você precisa relembrar. Mateus 7,7 vai dizer o seguinte, leia comigo: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para você, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. A porta da sua cura vai ser aberta hoje. A porta do seu milagre vai chegar hoje. A porta da sua cura interior vai chegar hoje. A sua alma será restaurada hoje. Você vai parar de ficar dependendo do exterior, das circunstâncias para estar bem. Você vai estar bem porque Jesus está com você e o Espírito Santo habita em você. Olha Tiago 5,15. Vai falar sobre a oração da fé. E a oração da fé salvará quem? O enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Você deve fazer a oração da fé. A oração da fé não é uma oração qualquer. É uma oração que você faz crendo. Jesus, eu estou crendo. Há pessoas que vão orar que já começam no desânimo. Jesus, está tudo ruim para mim, eu sei que vai piorar. Eu nem vou pedir nada porque o Senhor já sabe tudo. É melhor nem orar, gente. Está perdendo tempo. Como você deve orar? Senhor, eu creio no meu milagre. Eu creio na cura, eu creio na restauração, eu creio no poder do Senhor. É por tudo ou nada, gente. Você precisa ser uma pessoa de fé. A sua fé precisa ser ativada. A oração da fé salvará o enfermo. Olha o posicionamento do leproso.
o verso 2, né? De Mateus capítulo 8, que é o texto base. O verso 2, a primeira parte, ele adora. E a segunda parte, Senhor, se quiser, pode me purificar. O que é que ele diz? O Senhor pode tudo, hein? O Senhor é o grande Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. Eu estou nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu estou aqui. Estou pronto. Vou receber o meu milagre agora. Amém? Jesus viu fé naquele leproso. Aleluia! Jesus tem visto fé em você? Amém? Se eu passasse aqui, não existe esse instrumento. Mas se eu tivesse aqui um instrumento chamado detector de fé, e aonde eu passasse, apitasse. Se eu passasse e você ia apitar, ou não ia apitar? Hein? Tem que apitar, tem que ter fé, em nome de Jesus. O terceiro passo, o primeiro é adoração, o segundo é pedir com fé, e o terceiro passo, o toque de Jesus. Jesus está tocando aqui hoje. Jesus está tocando. Está tocando no seu corpo, tocando na sua alma, nas suas emoções, tocando na sua mente, tirando toda a incredulidade, amém, irmãos? Você não é um cessacionista, você não é uma pessoa que acredita que os dons pararam. Você é alguém que crê que os dons continuam, que o poder de Jesus é o mesmo, que o Evangelho é o mesmo. Então nós estamos tocando em Jesus. Olha Mateus 8,3, que palavra poderosa. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Foi uma cura instantânea. Eu creio que alguns serão curados instantaneamente aqui. Outros serão curados durante a semana, durante um mês. Outros serão curados através do recurso da medicina. Eu só sei de uma coisa: Jesus tem poder para curar você. Ninguém tocava no leproso, Jesus tocou. Talvez ninguém te ajudou, Jesus te ajuda. Talvez ninguém te ouviu, Jesus te ouve. Talvez ninguém te deu esperança, Jesus tem uma esperança viva para você. Mas nós precisamos seguir esses 3 passos. Vamos relembrar? Qual é o primeiro passo? Adoração. O segundo? E o terceiro? Toque de Jesus. Você quer ser tocado hoje? Você precisa do toque de Jesus hoje? Você quer o toque de Jesus hoje? Eu quero convidar você a levantar as suas mãos a Jesus e adorar Jesus. Você pode adorar Jesus com palavras. Você pode declarar que santo e poderoso é o nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa poderosa nessa conclusão. Jesus continua sendo o mesmo. Seu poder não mudou. Permaneça firme na sua fé e receba o seu milagre. Jesus é o mesmo. Você de casa, Jesus é o mesmo. Jesus está curando pessoas agora que estão online conosco. Aleluia. Aleluia. Quando você fala aleluia, você está dizendo: Deus seja louvado. Então você pode falar aleluia. Você pode continuar falando aleluia. Você pode continuar falando aleluia. Senhor, o que eu te peço agora é que o Senhor envie muitos anjos. Inclusive que o Senhor envie anjos cirurgiões. Eita labaçúbia. Anjos poderosos. Mais anjos, Pai. A tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Envie mais anjos para trazer a cura. Se você tem alguma enfermidade, venha a este altar. Amém? Venha a este altar.